terça-feira, dia 16 de fevereiro. Doutor Edival, a gente conversava agora com o doutor Francisco Mota, diretor do Hospital Municipal de Campanha. Ele falava da preocupação dele com o número de novos casos e com a gravidade de casos que tem chegado, né? A gente tem tido mais casos graves da Covid-19 em Feira de Santana. No momento, dos 18 leitos de UTI, de acordo com ele, 15 estão ocupados já no Hospital Municipal de Campanha. Ontem, a gente ouviu aqui também no programa o prefeito Colbert Martins Filho, que falava da preocupação dele. Depois à tarde também teve um vídeo nas redes sociais que foi amplamente divulgado, o prefeito fazendo esse apelo. Como é que a Secretaria de Saúde está acompanhando o momento atual da pandemia da Covid-19 aqui em Feira de Santana? Bom dia, doutor. Bom dia, meu irmão. Prazer falar contigo. Nós temos percebido, isso não é uma coisa exclusiva de Feira de Santana. Quando a gente pega a distribuição de casos no país, a gente vê que esse segundo pico está tão alto ou até maior do que o primeiro. Quando a gente pega óbitos por dia, a gente encontra uma média móvel, por exemplo, no nosso país de 1.081, né, 1.081 mortes, uma média de 7 dias, enquanto nós tínhamos no primeiro pico, uma média móvel máxima de 1,79, indicando que nesse momento a gente tem algo semelhante ao primeiro que nós tivemos no país, ou talvez até pior, isso em nível nacional. Quando nós olhamos na Bahia, a gente identifica também regiões com taxa de ocupação elevada, chegando até a 100%. Acompanhamos recentemente o secretário de Saúde do Estado, Dr. Fábio Vilas Boas, ressaltando a preocupação estadual com os novos casos. Em Feira de Santana, nós tivemos ontem 88% de ocupação da nossa UTI do Hospital de Campanha, o que nos deixa bastante preocupados. Nós já temos alguns planos de contenção para isso, mas a gente gostaria de ressaltar e reforçar que a população tem uma responsabilidade nisso. A gente se surpreende que numa situação dessa ordem, a gente fica sabendo que existem festas acontecendo por aí em condomínios, festas nas cidades, festas em bares, entendeu? Então as pessoas precisam ter responsabilidade. A pandemia não passou, a pandemia está aqui, ela está entre nós, internando pessoas, não só pessoas idosas, não só pessoas com comorbidades, mas jovens se internam com quadros graves também, e a população precisa compreender isso. As pessoas precisam compreender isso. Não adianta a gente melhorar a estrutura do nosso hospital de campanha, ampliar leitos, se na rua está tudo da mesma forma. Então é importante que a gente destaque isso, Fernando, e que as pessoas nos ajudem. A gente vê, portanto, com preocupação, tá certo, essa situação que ocorre no país, que ocorre no estado e que também ocorre em Feira de Santana, e a gente apela para que as pessoas contribuam, as pessoas precisam nos ajudar. Hoje nós temos um índice de isolamento social na cidade que é de 36%. Então isso quer dizer que nós temos a maioria das pessoas fazendo suas atividades de forma normal. Além disso, a questão de festas é algo que a gente precisa de responsabilidade. Bom, doutor Edival, a gente conversava, como eu disse ao senhor anteriormente, com o doutor Francisco Mota, né, diretor do Hospital de Campanha. Ele falava o seguinte, que pelo que ele está vendo, o número de casos novos chegando, e pelo que se teve notícia de aglomerações durante esse carnaval, que não existiu, mas muita gente fez o seu próprio carnaval, né, de forma totalmente não recomendada, a gente não pode esperar boas notícias nas próximas 3 semanas. Ora, se a gente já está com 15 leitos ocupados dos 18, a chance que a gente vê se aproximar é até de faltar leito. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: a gente tem a possibilidade de criação de novos leitos, de ampliação, tanto do Hospital de Campanha como da rede de modo geral, para atender os novos pacientes que devem chegar nos próximos dias? Claro, Fernando, claro que sim. A gente tem feito reuniões com o Hospital de Campanha 2 vezes ao dia, pelo menos.
O prefeito Colbert tem estado conosco nesse debate. Se for necessário ampliar, nós ampliaremos leitos, seja no hospital de campanha, seja na nossa rede de urgência e emergência. Nós temos planos de contenção, de contingência, que poderia ser utilizados se tivéssemos uma situação mais crítica. Estamos monitorando diariamente. Como você ressaltou, nós temos variado algo em torno de 14 a 15 leitos dos 18 do hospital de campanha. Ontem nós chegamos a 16 e estamos monitorando e observando, mas nós tomaremos todas as medidas necessárias se porventura a gente identificar a maior taxa de ocupação. Bom, doutor Edival, a gente está acompanhando aqui o vacinômetro, né, que é o site criado pela Prefeitura Municipal para que as pessoas possam acompanhar o ritmo da vacinação aqui em Feira de Santana. E já de alguns dias para cá, desde a semana passada, a gente notou uma desaceleração em número de novas pessoas vacinadas. Chegamos aqui a ter mais de 1.000 por dia, né? 1.200, por aí. Hoje a gente teve, por exemplo, o dado de ontem, 530 por dia. Número de vacinas também, 22.669, 19.896 vacinados. Aí eu pergunto que ele faz, por que a gente diminuiu o ritmo de vacinação? Tá chegando menos vacina do que o esperado a Feira de Santana? Não, Fernanda, porque o que ocorre? A gente chegou a alcançar números muito altos de vacinação por dia, mas uma população diferente, né? Quando a gente utilizou o drive-thru, quando a gente ampliou a vacinação no auditório, mas quando a gente trabalha com idosos, que é uma coisa muito específica, Fernando, os idosos são frágeis, a quantidade não é tão grande quanto na população de trabalhadores de saúde, o acesso é mais difícil, a gente tem que lançar muita mão de vacinação domiciliar, então a logística é muito diferente, de modo que nós tínhamos, por exemplo, começamos no dia 9 com 415 idosos, a gente foi para 490 idosos, a gente foi para 480 idosos, depois nós fomos para 800 idosos e atualmente ontem nós fizemos 500 idosos. Então realmente quando a gente trabalha com grandes idosos, veja que a gente está falando de pessoas acima de 90 anos de idade, agora que a gente iniciou acima de 80 anos, é uma população restrita, uma população menor e de acesso mais difícil. Então é natural que a velocidade de vacinação para esses idosos seja um pouco diferente da população de trabalhadores de saúde. E em qual etapa a gente está agora, doutor, e quais são as próximas etapas em relação à vacinação? A gente sabe que hoje começa, me parece que é a segunda dose de quem tomou a primeira, né, pessoal? Os primeiros que foram vacinados na cidade. Correto. Hoje nós temos dois focos. O foco da primeira dose, o foco é idoso. Então nós vamos vacinar os idosos acima de 80 anos, tá certo? O nosso objetivo é tentar vacinar todos os idosos do município acima de 80 anos. Esse é o nosso ponto, é o nosso foco, é o que a gente está gastando as nossas energias nesse momento. Estamos colocando gente para vacinar em casa, pessoas com carros disponíveis para as unidades para rodar, identificar esses idosos e vacinar o máximo possível. Mas vamos começar hoje a vacinação da segunda dose. Nós vamos vacinar os trabalhadores de linha de frente. Então, hoje de manhã, nós vamos para o hospital de campanha, vacinar todos os trabalhadores do hospital de campanha. Nós iremos vacinar também no Hospital Clériston, no Hospital da Criança, no Hospital Lopes Rodrigues e idosos também. Hoje nós iremos para o dispensário, para instituições de idosos, hoje de manhã. Então nós iremos para o lado do irmão velho. Hoje nós iremos agora de manhã para o lado do irmão velho. Então, nós, em primeira dose, estamos focando na vacinação dos nossos idosos acima de 80 anos. E segunda dose, os trabalhadores de linha de frente e os idosos institucionalizados. Bom, doutor, a gente teve a desativação também do drive-thru. Por que isso aconteceu e deve retomar o esquema de drive-thru ou a princípio ainda não? O que ocorre? Como a gente iniciou os idosos, a gente mudou a nossa logística para utilizar toda a nossa rede da atenção primária. Então, nós disponibilizamos 103 unidades, porque regionaliza, facilita o acesso, em toda a cidade, todas as regiões estão em vacinação. Então, nossas equipes estão nessas unidades básicas, tá certo? Então, hoje nós temos um pessoal menor
temos menos pessoal do que antes para poder fazer o drive-thru, que precisa de toda uma logística, que precisa de uma quantidade maior de pessoal. Já comunicamos ao prefeito Colbert que está esforçando para poder acelerar a contratação de novos, de pessoal, para a gente poder retornar com o drive-thru. Mas, por enquanto, nós estamos fazendo a vacinação regionalizada através das nossas unidades básicas, tem fluído de forma tranquila, a gente tem mantido uma estabilidade no ritmo, sem intercorrências maiores, e assim que for possível a gente vai lançar mão do drive-thru, sim. Doutor Edival Gomes, secretário municipal de saúde, a gente agradece a atenção, deseja sucesso, né, no enfrentamento à Covid-19 aqui em Feira de Santana, no processo de vacinação também, e deseja um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Fernando. Bom dia para todos. Conversamos então com o doutor Edival Gomes, secretário municipal de saúde, né, falando sobre